GDIV 11, novo ETF que paga dividendos com uma exposição internacional sem os Estados Unidos e o Canadá. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, então já comenta para mim o que você achou aqui do GDIV 11 e a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo ETF, vai falar da versão original que é o NIRI lá dos Estados Unidos, falar um pouco sobre o IEFA aqui do MSCI, que pega basicamente esses países diferentes e depois fazer aqui alguns comentários em relação a essas comparações, tá certo? Bom, basicamente então o GDIV 11 ele vai estar comprando e replicando o NIRI, que é um ETF lá dos Estados Unidos que faz justamente aí a tal estratégia da venda coberta, focado em ações, a gente está falando aqui de empresas, porém que não estão nos Estados Unidos. É estranho isso, não é? Mas na realidade faz muito sentido a proposta aqui, bem inovadora, que a News e a Buena Vista estão fazendo dessa vez. Para quem assistiu aqui a nossa entrevista lá do ResultaCast com a Buena Vista, eles falaram na própria entrevista que vão trazer o VT com dividendos sintéticos, que é o mundo todo, mas eles trouxeram antes, vamos dizer assim, o VTX USA. Não é exatamente o VT, mas é o mundo todo sem Estados Unidos. Isso aqui faz muito sentido, porque daí você não tem a sobreposição americana, que é um problema muito recorrente aqui nas soluções brasileiras ainda de ETFs. Claro que o mercado já está se desenvolvendo, já estão surgindo soluções diferentes, mas aqui a ideia é dar exposição a um ETF e a um índice que não tem Estados Unidos nem Canadá, ele faz a exclusão disso, foca aqui em Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente, com diversos países, diversas empresas diferentes, para muitas vezes você conseguir usar isso aqui como um complemento na carteira se faz sentido para sua estratégia. Esse aqui é o ETF ultra original, praticamente de acumulação aqui da BlackRock, que é o que o NIRI acaba fazendo aqui a estratégia lá das vendas cobertas, lá dos dividendos sintéticos. Não é só venda coberta, é pelo que o próprio Renato lá da Buena Vista já nos falou naquela entrevista, eles fazem mais coisas do que apenas uma venda coberta. A gente bota aqui nesses termos um pouco mais simplificados, mas basicamente aqui dentro do NIRI tem o IEFA, que é esse ETF aqui da BlackRock, que vai ter essa exposição. E aí, com a estratégia lá das vendas cobertas, das opções, os derivativos lá que o fundo faz, ele gera esse tal dividendo sintético. E aqui no material publicitário eles reforçam essa questão aqui do IEFA, falam dessa exposição toda, eles reforçam isso aqui com contrapeso internacional para quem já tem exposição nos Estados Unidos. Realmente faz sentido. Se eles fossem lançar apenas o VT, que tem, não é VT, né? A exposição global que tem Estados Unidos juntos, você vai ter uma sobreposição ali. Não que isso é um grande problema, não que isso seja errado, mas é um ponto de atenção. Tem que fazer isso de forma bem consciente. Você consegue aqui a diversificação para reduzir riscos e participar aí dos ciclos econômicos de forma global, né? Não apenas americana. Eu vi muita gente já nos últimos meses querendo pular fora dos investimentos dos Estados Unidos. Acho que cada um tem a sua tese própria, tá tudo certo, eu também tenho a minha, mas eu ainda acho difícil você não ter exposição alguma no mercado americano, tá? Porém, para quem não gosta, quer evitar, a gente está tendo cada vez mais soluções, nesse caso aqui, que pagam dividendos, mas em breve a gente deve ter os ETFs de acumulação para quem busca essa outra modalidade. Eu sempre falo, eu, por exemplo, não sou o maior fã de dividendos, eu gosto do crescimento, da acumulação mesmo, mas aí o investidor vai encontrando aquilo que mais faz sentido para ele. Eles reforçam que você tem a exposição na Europa, Austrália, Extremo Oriente, com basicamente 35% do mercado global, e tem aqui um core lá desse ETF original, vamos dizer assim, da BlackRock, né? Ultra original, vamos dizer assim. Eles reforçam aqui que isso poderia ser core na sua carteira, segundo eles aqui, segundo o material. Eles trazem um pouquinho aqui das posições principais, né? São diversas empresas gigantescas aí, no caso todas elas não estão localizadas nos Estados Unidos. E você tem aqui exposição a 21 países e 2.600 empresas, mais ou menos. A gente sabe que oscila um pouquinho. Legal aqui também a diversificação no sentido das moedas, né? Você tem euro, libra, esterlina, iene, franco suíço, dólar australiano. Então você consegue ter uma diversificação também de moedas, não apenas geograficamente falando. E claro, com essas 2.600 empresas você vai ter uma exposição a muitos setores diferentes, de países diferentes, e não vai ficar concentrado numa única coisa. Outros pontos importantes a considerar: deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Isso é essencial para o médio e longo prazo da sua carteira. Aqui eles trazem um estudo bem legal que eu refiz, vou mostrar no gráfico daqui a pouco, em relação à comparação
desses diferentes ETFs e índices originais. Aqui já vai começar aqui alguns disclaimers bem importantes, tá? Muito do material publicitário deles aqui, ou até mesmo no estudo que eu fiz, que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente acaba usando os ETFs originais, tá? Não são os de venda coberta. Por quê? Porque os de venda coberta, cara, tem um mês que foi criado nos Estados Unidos, aqui nem lançou ainda, acho que vai ser final de outubro, então a gente não tem dados para fazer a comparação prática. Mas a gente consegue entender, assim, basicamente que os ETFs que fazem a venda coberta, eles tendem a ter uma performance um pouco pior do que o ativo original. Isso é um risco a ser considerado por conta das calls serem exercidas, né? Em momentos de alta você não consegue capturar todo o retorno, aquela coisa toda, é um ponto de atenção para você que gosta de dividendos, isso pode gerar alguma ineficiência, é sempre importante reforçar como disclaimer, mas de forma geral eles vão ter um comportamento no sentido de volatilidade e correlação muito parecido com os seus pares originais, tá? E eles trazem aqui a comparação visual que eu também fiz, isso aqui é muito interessante. Então eles têm aqui, por exemplo, o S&P, que é basicamente os Estados Unidos. Eles têm aqui o VT, que é o global, que pega tudo e que dentro do VT 60%, 65% é Estados Unidos. E tem aqui o IEFA, que é tipo o VT ex-USA, né? Sem Estados Unidos e Canadá. Então você tem aqui, vamos dizer assim, os 3 cenários dos ativos principais. É claro, aqui embaixo tem Ibov CDI, mas, né, enfim. Então aqui em cima está o S&P, aqui está o VT e aqui está o IEFA. Olha que interessante, o S&P foi o que mais se valorizou nessa janela. Não foca em valorização, não é esse o ponto, tá? A gente sabe que só, né, não quer dizer que vai acontecer de novo, aquela coisa toda. Mas o VT, ele tá no meio do caminho. E o IEFA foi o que menos valorizou. Mas por que é interessante fazer essa análise? Porque lembra que do VT, 60% aproximadamente é Estados Unidos. Então o VT nada mais está fazendo do que pegando a média entre o S&P e entre o IEFA, tá? E o que a Bonavista está fazendo aqui ela está propondo, para quem realmente faz sentido na carteira, dentre vários outros riscos a serem considerados, você montar uma alocação global com mais ETFs, mas que vão te garantir essa exposição. Ah, Antônio, se eu comprasse o VT que paga dividendo sintético, não daria na mesma? Cara, primeiro que esse produto não existe, o Renato falou que pretendem fazer, enfim, vai que tudo muda, né? Aí é com eles. Outras gestoras também podem entrar na concorrência e fazer produtos, óbvio. Inclusive a gente torce por isso, para ter mais concorrência, taxas menores e mais eficiência no mercado. Mas enquanto não tem, se você busca muito essas estratégias, aqui você tem uma solução, claro que, de novo, a considerar várias coisas para ter uma exposição mais diversificada, não apenas em Estados Unidos. Aí reforçando, né, aqui tem um pouco da exposição por país e composição aqui por setor. Você tem aqui, ó, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Austrália, Holanda, vários outros. E também aqui você tem uma diversificação por setor, diferentes setores de diferentes países. Então aqui você tem, de fato, bastante diversificação. Eu sou um cara que gosta muito de diversificação, acredito demais nessa tese, acho fundamental para as pessoas físicas, seja lá se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você está começando agora, começa diversificando. Se você já tem 20 anos de mercado, diversifica também, acredito muito nisso. E querendo ou não, os ETFs nos ajudam a ter a disposição diversificada um pouco mais fácil. Você sempre consegue fazer na mão, é verdade, mas o ETF ajuda um pouco. Eles pegaram essa janela aqui de 2025, achei interessante comentar um pouco isso, porque o IEFA, de novo, pessoal, aqui a gente está falando dos ETFs originais. O ETF que paga dividendo sintético não vai ter essa mesma performance e possivelmente pode ter uma performance um pouco pior por conta da possível ineficiência caso as calls sejam muito exercidas em momentos de muita alta no mercado. Eu fico reforçando essas coisas para ninguém achar que eu faço os vídeos e não considero os disclaimers, tá? Os investimentos têm riscos. Então, você muitas vezes não vai capturar o desempenho do ativo original. Esse não é o objetivo de ETFs que pagam dividendos. Mas aqui nessa janela específica, quiseram mostrar como o S&P foi pior do que o VT e pior ainda do que o IEFA. Então, o que eles querem dizer aqui? Né? Que a diversificação é importante, porque em algumas janelas você vai ter um pouco de descorrelação ou aquele ativo vai te ajudar a salvar um pouco a performance da carteira. É isso aqui que eles querem dizer, tá? É lógico que é uma janela bem específica, uma janela que não é muito grande também, e a gente sabe que no médio e longo prazo, olha só, eles têm correlação, tá? Eles têm correlação. Mesmo que tá sem Estados Unidos, eles têm correlação. Eu vou mostrar para vocês matematicamente. Então aqui mais algumas características
sobre o ETF, eles estão mirando aqui um retorno aproximadamente de 9% ao ano aí em termos de dividendos pagos. Tem que lembrar que isso é sempre atrelado à volatilidade do ativo original, então, como é um ativo que não é tão volátil, o dividendo vem um pouquinho menor. Quando o ativo é mais volátil, o dividendo vem maior, porque a estratégia das vendas cobertas, aqui a cover call, ela vem justamente por conta da volatilidade, tá? Eles falam aqui um pouquinho da taxas, né? Taxas e outras questões, então tá na faixa aqui do 0,83%, vai pagar aqui 15% de imposto de renda, tanto na venda das cotas com lucro, né? Ganho de capital, quanto nos proventos, tá? Pô, Anthony, 15% é ruim e tal. Pessoal, eu também acho ruim, mas né, nós não fazemos as leis, a gente só vota. Ainda assim, comparado com outros países, 15% nos dividendos, nos proventos, né? O termo mais correto, até é mais barato do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então aqui novamente eles reforçam, você tem a diversificação real, realmente não está exposto a uma única moeda, um único país, assim por diante. Ciclos diferentes aí para ficar exposto não apenas aos Estados Unidos. Setores aqui complementares, se você for dar uma olhada, ó, olha que interessante, né? Para quem realmente gosta da... Tem pessoas, eu não sou assim, tá? Mas tem pessoas que falam assim, cara, a tecnologia está muito pesada nos índices globais, nos índices mundiais, então eu não quero mais tecnologia no meu portfólio. Tem pessoas assim, cada um vai tomar a sua decisão. Olha aqui como tem menos tecnologia, por exemplo, do que no S&P, a NASA, que é quase no talo a tecnologia, né? O próprio VT, se for olhar assim, tem bastante tecnologia por conta do peso dos Estados Unidos. Então você consegue aqui ter uma diversificação bem diferente em relação a essas exposições, né? E ter setores complementares, que muitas vezes nos índices mais convencionais, pelos pesos de mercado, eles estariam muito pequenos ou quase inexistentes. Aqui eles falam que tem uma correlação reduzida com os Estados Unidos. Aqui eu acho mais ou menos, tá? Tem correlação sim, vou mostrar ainda matematicamente, mas de fato você está exposto a outros países e outros mercados. Eles falam da proteção cambial, sempre importante falar. Acho que esse termo aqui não é tão bom, né? Fica o feedback aí para não confundir as pessoas. Muitas vezes quando está escrito proteção cambial, às vezes a pessoa pode achar que o ETF é redeado, que ele não oscila com o dólar. Mas nesse caso ele está dolarizado porque ele é negociado lá na Bolsa Americana, então você tem o dólar embutido na cota. Mas o que eles estão querendo dizer aqui é, você está exposto a várias moedas por causa das empresas que estão naqueles países de outras moedas. Então internamente você tem, vamos dizer assim, essa exposição que pode te ajudar com uma proteção cambial de exposição, tá? Não que o ETF não vai oscilar com o câmbio. Queria falar um pouquinho sobre o momento atual. Eu não sou muito fã da tese de olhar o momento atual, é muito difícil ficar prevendo o momento atual. Eu gosto muito mais de olhar as alocações de forma estrutural para longo prazo, tá? Mas explica um pouco da situação que a gente está vivendo aí e tal, o que está acontecendo. E aqui eles dão alguns exemplos de como esse ETF poderia entrar na carteira de alguém. Então, claro que, meu Deus, obviamente isso não é uma recomendação de investimentos, sempre importante reforçar, e eles combinam com os próprios ETFs. Esse aqui é um material publicitário. Nitidamente é a propaganda. Mas é interessante avaliar o uso que essas estratégias de diversificação global possivelmente têm. Então, eles mostram aqui algumas propostas aqui. Não vou discutir se faz sentido ou se não faz, mas a ideia geral acho que é mais essa aqui, tá? A ideia geral. Os percentuais aí é super discutível, entraria em diversas questões, mas você tem exposição aos Estados Unidos e ao resto do mundo sem Estados Unidos. Porque aqui, ó, você não tem sobreposição de Estados Unidos. Se você tivesse o VT com dividendos, você teria sobreposição. Eu acho que essa é a grande proposta aqui do ETF e você tem que ver se realmente faz sentido ou se não faz. Eles fazem aqui outros comentários, você poderia combinar, por exemplo, com o Nasdaq, que também gera os dividendos sintéticos, acho que já é um pouco mais concentrado. Ok, eles falam aqui, questão aqui de renda ainda com moeda, aí você não tem uma exposição direta a Estados Unidos, mercado de ações, enfim. E aqui ainda um outro cenário com carteira tradicional. De novo, pessoal, acho que o grande ponto não é só olhar aqui os percentuais que foram definidos, né? Teoricamente, isso aqui é tipo VT, né? Eles estão querendo fazer aqui é simular o VT na mão, é tipo isso que eles estão fazendo. Mas é para você entender aqui a questão da diversificação e da não sobreposição aqui dos ativos. E claro, se você gosta dessas análises e quer aprender na prática a analisar ETFs, a gente tem o Capital Certo, nosso manual prático, para você conseguir entender os ETFs e não sair comprando aquilo que não faz sentido para você. Alguns ETFs são bons, alguns são ruins, e você consegue assim ir investindo de forma cada vez mais libertadora. Então, se tem interesse, clica na descrição, no comentário fixado que tá tudo lá explicado. Trouxe aqui novamente, meio que na mão, tá?
justamente os 3 ativos. De novo aqui o SPY é o S&P americano. Aqui a gente tem o VT, que é o mundo todo, com os Estados Unidos sendo 60% basicamente desse ETF. E aqui o IEFA, que é aquele ETF mundial sem Estados Unidos e Canadá. Aqui, pessoal, vai o disclaimer, o reforço, muito importante falar isso. Esses aqui são os ETFs de total return, vamos dizer assim, né? Os originais que não têm dividendos sintéticos, que não têm operações com opções, para visualmente a gente estudar a correlação e o comportamento deles. Os ETFs que simulariam esses ativos, acho que o do VT nem existe aqui no site da News ainda, né? Ó, você vem aqui, ó, nem existe ainda. Não sei se eles vão criar, como é que vai ser isso. Mas quando eles tiverem dividendos sintéticos, daí o comportamento tende a ser um pouco menor em termos de rentabilidade. Por isso que eu não vou nem fazer análise de janelas móveis, eu ia fazer, mas não vou, para não iludir, não enganar, né? Mas não confundir ninguém falando, mas rendeu 25% em dólar. Não, rendeu o ETF original. O ETF que paga dividendos sintéticos não necessariamente vai ter essa performance, provavelmente vai ter ela um pouquinho menor. Então, sempre importante reforçar os disclaimers aqui, tá? Então, qual que é o grande ponto aqui? De novo, mercado americano, mercado global, que tem 60% dos Estados Unidos, e o mercado que não é o americano. Você faz aqui a média, então justamente o VT aqui está no meio do caminho, está pegando aqui uma parcela do SPY e uma parcela do IEFA, ficou no meio do caminho justamente pela exposição. Visualmente falando, a gente já percebe que existe correlação de topos e fundos e de ciclos gerais de mercado. A gente percebe eles caem juntos, sobem juntos. Mesmo que o ETF ex-USA não tenha Estados Unidos, ele tem correlação com o mercado americano. Eu trouxe aqui com um indicador, tá? O indicador faz a conta matemática para nós. Ele mostra um pouquinho da correlação e da descorrelação que, no caso aqui eu estou fazendo o IEFA com o SPY, que é o mercado americano. Como é que a gente lê aqui o coeficiente de correlação? Se está muito próximo de 1, a correlação é a chamada perfeita. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um cai, o outro cai. Quando ele está aqui em -1, quando um cai, o outro sobe. Quando um sobe, o outro cai. Eles vão para lados opostos. E quando ele está perto de 0, quer dizer que eles não têm padrão. Quer dizer que ele pode estar subindo, pode estar caindo. Um pode ir junto, pode ir diferente e assim por diante. A correlação, ela não é uma coisa fixa. Ela oscila com o tempo. Então, em ativos que tem uma correlação muito grande, a gente vê muitas vezes essa linha aqui próximo de 1, que é o caso que está aqui, né, nesses pontos que eu estou marcando agora, inclusive nesse momento. Só que isso é relativo, porque os períodos mudam, depende da janela de análise, depende de um monte de coisa. Mas o ponto aqui existe correlação em diversos períodos, mas existem vários outros períodos que a correlação é perdida, ainda que por pouco tempo. Então aqui, acho que vale a seguinte reflexão. Primeiro, você tem aqui uma solução, tá para sair, né? De fato, inovadora. Não tem nenhum ETF assim no Brasil ainda. Nesse sentido, acho que proposta muito legal da Buena Vista fazer essa inovação. Mas ainda assim, você tem que tomar cuidado com os disclaimers de sempre. Primeiro, você não vai estar sobrepondo, porque são empresas que não estão nos ETFs que tem Estados Unidos, por exemplo. São mundiais, são de fora dos Estados Unidos, ok? Você tem os riscos da venda coberta, não capturar todo o retorno do ativo original, isso é sempre importante reforçar. E ainda assim, você tem a correlação com o mercado americano, mesmo que não é o mercado americano, tá? Pelo menos aqui, em vários períodos, você tem sim uma correlação para tomar cuidado. Então, importante falar isso porque, Antônio, eu decidi comprar, porque eu decidi. Cara, então o que você tem que cuidar? Não adianta, né? Vamos supor que você já tem, sei lá, 10% de ativos relacionados aos Estados Unidos. Tá bom. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta, né? Você vai vender 5%, por exemplo, 7%, 3%, e comprar isso em GDIV, em IEFA, para manter a proporção inicial das suas ações? Ou então você fala, não, eu vou aumentar a minha exposição em ações comprando mais. É uma possibilidade, mas aí você tem que olhar muito nesse sentido, tá? De novo, acho que essa pizza aqui é a grande reflexão aqui desse material todo, desse vídeo, porque você não vai ter sobreposição, mas vai ter que fazer a definição dos percentuais. Anthony, eu ainda não invisto, e eu acho muito complicado isso aí. Bom, dizem eles que vai ter a versão VT amarrada já com tudo isso, a gente vai aguardar para ver quando sai, aí vai ser talvez ainda mais simples, mas por enquanto não tem. Então comenta para mim aqui embaixo o que você achou do GDIV 11, que não tem
Estados Unidos na composição, mas te dá acesso aí a uma estratégia com exposição global diversificada e ainda permite aí os proventos e renda mensal, se é que você busca esse tipo de estratégia. E se você quiser, claro, uma comparação entre ETFs que pagam dividendos atrelados ao dólar, que tem a correção do câmbio, versus aqueles que são em reais, vou te mostrar as diferenças nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se sempre que investir certo resulta capital.